Tudo bem? Eu quero hoje fazer uma breve análise sobre um comentário de um leitor da revista Adventista. Eu quero mostrar para você que este comentário ele está certo em parte e em parte ele está equivocado. Obviamente eu não estou aqui questionando nem de perto, não é, a qualidade editorial e o nível espiritual da revista Adventista. Eu sou um assinante dessa revista e até recomendo que você assine-a. E eu vou deixar o link, né, para você assinar essa revista, sendo do seu interesse, porque é um conteúdo muito bom. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, para você conhecer a revista Adventista e poder assiná-la se for do seu querer, ok? Mas teve um comentário que me chamou a atenção. Esse comentário está na seção Canal Aberto, né, da revista Adventista de junho de 2022. E este comentário foi sobre o artigo Os Cristãos e os Pets, escrito pelo simpaticíssimo amigo pastor Milton Andrade. O comentário do leitor que me chamou a atenção é esse aqui, ó. Estudos científicos mostram, por exemplo, que a lambida do cachorro pode disseminar bactérias resistentes a antibióticos. O texto, que foi muito bem escrito, revela o problema de alguns seres humanos em querer humanizar os pets. Por que eu creio que este comentário está correto em parte, e em parte ele está equivocado? Primeiro, ele está correto, né, quando afirma que há seres humanos que humanizam os animais. Realmente, à luz da Bíblia, quando nós lemos Gênesis 1, 27, na verdade 26 e 27, nós vemos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ou seja, os animais são criaturas de Deus, mas eles não são a imagem e semelhança de Deus. Então isso nós devemos considerar. Realmente, o humanizar animais não faz parte do plano de Deus, porque os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Já os animais não. E sendo a imagem e semelhança de Deus, os seres humanos têm sim uma obrigação de cuidar dos animais. Eu vou mostrar isso para você daqui um pouco, tá? Então, a supervalorização, né, de qualquer criatura em detrimento do Criador, obviamente, é um erro, mas também supervalorizar uma criatura em detrimento de uma criatura que é a imagem e semelhança de Deus se constitui realmente num erro. Por isso eu achei um dos comentários do pastor Milton Andrade muito equilibrado, né? Ele disse no seu artigo o seguinte, ó: animais não são coisas, mas também não são seres humanos. Nosso dever é cuidar do planeta com equilíbrio e responsabilidade, como se estivéssemos cuidando de nós mesmos. Equilibradíssimo comentário, né? Os animais não são coisas, mas não são seres humanos. Então precisamos ter isso em mente. Devemos valorizar, amar os animais, mas não colocá-los no mesmo nível de igualdade, por exemplo, que o ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Agora, o que eu discordei do comentário? Eu discordei, por exemplo, quando o leitor afirmou o seguinte, que a lambida de cachorro pode disseminar bactérias resistentes a antibióticos. O detalhe é que se nós seguirmos esta lógica apontada por ele, você e eu não podemos nem mesmo beijar na boca do nosso cônjuge. Né? Porque um estudo realizado na Holanda, ele sugere que um único beijo de 10 segundos, ele pode transferir até 80 milhões de bactérias. E pode crer que desses 80 milhões, pelo menos uma pode ter alguma resistência a antibiótico.
O detalhe é que se o seu animal for saudável e estiver com as vacinas em dia, você não tem motivo algum para se esquivar de uma lambida do seu pet, né? Você não deve ir para esse outro extremo aqui, né, dizendo que estudos comprovam, né, que a lambida de um cachorro dissemina bactérias resistentes a antibióticos. Isso é a troca de mais de 80 milhões, né, em um beijo de 10 segundos. Então, não é um argumento, né, para mim. E ainda mais contando que se o seu animal está saudável, com as vacinas em dia, quando ele lhe dá uma lambida, é a forma dele dar um beijo carinhoso em você, né? E eu não creio que a manifestação do amor, quando obviamente está de acordo com os princípios de pureza na Bíblia, eu não creio que essa manifestação possa fazer mal a quem dá este amor e quem recebe, por exemplo, o amor de um cachorro, né, ou de um gatinho, seja o que for, tá? Então eu creio que, na verdade, em relação a este comentário, você tem que relaxar, né? Você tem que relaxar, amar e receber o amor do seu animalzinho, que foi criado sim por Deus para ser o seu companheiro, tá? Em Gênesis isso é muito claro, né? Os animais foram criados para serem companheiros do ser humano, não no mesmo nível, por exemplo, que Eva era a companheira de Adão, de forma alguma, mas companheiros do ser humano, tá? Outro detalhe que me faz discordar em parte desse comentário é que ele não considera o que a psicologia diz, né, sobre a importância dos pets para a saúde emocional, tá? De acordo com Tatiana Brotto, psicóloga, né, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurociência, ela apresenta no seu artigo pelo menos 6 benefícios dos animais de estimação para a saúde mental. Primeiro, pode curar a solidão, restaura o amor próprio, diminui o estresse e a depressão, dá motivação e vida social, cria responsabilidade e traz felicidade. Então veja, os benefícios emocionais são muito grandes para você estar se preocupando se a lambida do seu cachorro, estando ele bem cuidado, vai lhe transmitir alguma bactéria resistente a antibiótico. Isso aí não tem nada a ver, né? Óbvio que ao Tatiana Brotto dar esses 6 benefícios, né, ela não está dizendo que ter um animal se constitui na única forma de tratar a psique humana, né? Auxilia, tá? A ajuda profissional, né? Primeiro, a ajuda de Deus e depois a ajuda profissional de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra que siga algum protocolo, tá ok? Que fique isso bem claro, é fundamental, né, para que qualquer problema ou transtorno emocional possa ser tratado de forma mais efetiva, tá? Então você pode ter certeza que os benefícios que um animal de estimação traz para a saúde mental são muito superiores em relação a um, entre aspas, malefício por causa da lambida de um cãozinho ou gatinho saudável, tá? Outro detalhe que devemos considerar é que a Bíblia, ela faz uma distinção entre animais domésticos e selvagens. Por que essa distinção é importante? É importante para nós sabermos que nem todos os animais podem ser de estimação, tá? Há animais, por exemplo, que Deus criou para viverem no seu habitat natural. Vamos ler o texto e comentar. Gênesis 1:24. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Então você vê que o fato de Deus classificar, né, fazer uma classificação entre animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens, isso indica, né, que há animais criados para serem de estimação. E se eles transmitissem bactérias ao ponto de resistirem a antibióticos,
sendo eles bem cuidados, eu não creio que Deus teria feito os animaizinhos para isso. Colocaria-os todos na floresta porque seria mais seguro para o ser humano, né? Então, se há animal doméstico, não tem como você não ser amigo do seu pet se ele é um animal doméstico, que pode estar no lar. Não é nenhum erro você dizer eu sou amigo do meu cachorro, eu sou amigo do meu gatinho. Você não pode ser inimigo dele. Se você não for amigo ou inimigo, o que você vai ser? Não tem como ser neutro, né, em relação a uma coisa dessas. É totalmente ilógico, tá? Outro detalhe, mesmo não devendo humanizar os animais, o ser humano tem sim que cuidar dos animais. Provérbios 12:10 é um texto muito interessante e ele foi mencionado, né, no artigo, muito bem escrito, isso eu concordo também com o leitor, né? Mas Provérbios 12:10 é um texto que nós deveríamos considerar com mais atenção. Ele diz assim, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Uma característica da poesia hebraica é o seguinte, uma das, né? A mesma ideia, ela é repetida na segunda linha com palavras diferentes, tá? Então, quando diz aqui na primeira parte, ó, o justo cuida dos seus animais, mas na segunda parte, o coração dos ímpios é cruel, o provérbio está dizendo o seguinte, que quem não cuida dos animais ou os maltrata é ímpio e é cruel, né? Então, uma pessoa que, obviamente, uma pessoa, ela não é obrigada a ter um animal de estimação, né? Mas ela não pode desconsiderar esse texto aqui, que se ela não tem ou não gosta de ter, ela não tem a liberdade com isso para maltratar esse animalzinho, né? Por quê? Porque a Bíblia considera ímpio quem maltrata animais, ou quem os tem e é negligente no cuidado deles. E eu pergunto, o ímpio vai estar no reino dos céus? Se não se arrepender, é óbvio que não vai estar, tá? Uma outra coisa interessante que nosso irmão sincero, obviamente, né, no seu comentário deveria considerar, é que apesar de não devermos humanizar os animais, como ele muito bem disse, é dever do ser humano amenizar o sofrimento animal. Você sabia disso? Tem uma citação no livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, que é muito importante e muito séria de ser considerada. Essa citação, vou ver aqui para você a página onde ela se encontra, ela está na página 433, tá? Do livro Patriarcas e Profetas, 16ª edição. Olha o que diz aqui esta citação. Como ela é forte, ó. É por causa do pecado do homem, do ser humano, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8:22. O sofrimento e a morte foram assim impostos não somente ao gênero humano, mas aos animais. Certamente, pois, preste atenção, ao homem toca procurar aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretou sobre as criaturas de Deus, em vez de aumentá-lo. Ou seja, já que os animais estão sofrendo conosco por causa do nosso pecado, toca ao homem, diz aqui Ellen White, procurar aliviar o peso do sofrimento que a transgressão do homem, não é, acarretou sobre os animais, e não aumentar o sofrimento deles. E ela conclui, aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto tirano. A disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres irracionais, é satânica. Então esse texto aqui é muito sério. Teologicamente, o que Ellen White diz? Teologicamente, na teologia que ela apresenta aqui, a transgressão humana acarretou o sofrimento aos animais, por estarem sobre o domínio e o cuidado do ser humano, como diz Gênesis 1:26 e 28.
Em consequência disso, é dever do ser humano, goste ou não de animais, de alguma forma procurar aliviar o sofrimento acarretado a esses animais, não é? E não aumentar o sofrimento deles. Ok? Outra coisa que devemos considerar é que os animais, eles fazem parte do plano divino de restauração do planeta Terra. A Bíblia não menciona a presença de animais no céu por ocasião do arrebatamento visível dos justos, mas a Bíblia os menciona na nova terra, depois do milênio, em que os justos estarão no céu, né, compreendendo algo mais do processo judicial de Deus, né, de acordo com Apocalipse 20, 4 a 6 e 1 Coríntios 6, 2 e 3. Durante o milênio, a Bíblia não menciona animais no céu, mas a Bíblia menciona, não é, animais na nova terra. E o plano de Deus ao restaurar o planeta é restaurar inclusive a vida animal. Então Deus dá um valor significativo aos animais. E Abacuque 2,14 diz que um dia, né, quando Jesus voltar e após o milênio, quando a cidade santa descer aqui na terra e Deus restaurar o planeta, olha o que vai acontecer. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ou seja, a glória, a bondade, o amor de Deus poderão ser percebidos em cada cantinho, em cada pedacinho do planeta e em cada criatura. Ok? E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 19 a 22, ele diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, os seres humanos, não é? A criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. Então, enquanto o pecado estiver no mundo, a criação geme, como em dores de parto, aguardando o momento em que a criação será liberta da decadência juntamente com os filhos de Deus, os seres humanos. Por sua vez, o profeta Isaías profetizou o seguinte, em Isaías 65, 17 e 25. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi, ou seja, os animais carnívoros voltarão a ser animais herbívoros, como eram quando saíram das mãos do Criador, né? Quando foram criados pela palavra do Criador. E continua, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, farei. Então aqui é uma promessa de restauração do planeta como um todo. Tanto que em 2 Pedro 3,10, Pedro diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. E em Apocalipse 21,4 é um texto muito bonito, que diz assim, que Deus secará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso vai ficar o quê? No passado. E Deus quer tirar esta dor causada pelo pecado, esse sofrimento, tanto de seres humanos quanto de animais. Para finalizar, eu quero comentar com você um outro detalhe. A superficialidade no trato com pessoas que supervalorizam seus animais. Veja, eu concordo que nós não devemos humanizar animais, mas me preocupa a superficialidade, né, com a qual esse tipo de assunto normalmente é tratado. Você pode perguntar, Leandro, por quê? Olha, primeiro reconheço, né, que não é simples estabelecer um ponto de equilíbrio, né, e que muitas vezes um ser humano vai acabar humanizando um animalzinho que não deveria fazer. Todavia, é importante que nós tenhamos mais empatia
para compreendermos o que se passa com a pessoa que é muito apegada ao seu pet. Não estou dizendo que humanizar o animal é certo, mas nós temos que ter um pouco mais de empatia para entendermos o que se passa com a pessoa que exageradamente gosta do seu pet. Na grande maioria das vezes, esta pessoa tem uma carência afetiva tão grande que ela procura de todos os modos preencher o seu buraco emocional. Há maneiras saudáveis de se fazer isso, e uma delas é direcionar os olhos para o Cristo crucificado, né, de acordo com Hebreus 12, 2. Então, quando você olha mais para Cristo, para o que Ele fez por você, você vai entender a profundidade do amor dele, e isso vai ajudar você a encher o seu tanque de amor, a preencher este vazio emocional que você tem. Depois você tem que direcionar os seus olhos não apenas para Cristo, mas também para você mesmo. Por quê? Você não tem como amar corretamente uma pessoa ou um animalzinho se você não ama você mesmo de forma correta. O mandamento, o segundo grande mandamento, né, em Mateus 22, ali dos versos 36 a 40, diz, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você primeiro tem que aprender a se amar, a resolver as suas questões internas e amar-se, para depois você amar devidamente um ser humano e até mesmo um animal, né? E há pessoas que procuram preencher este buraco emocional nas coisas erradas, como por exemplo drogas, sexo ilícito, álcool e outras coisas para aliviar a dor e a ansiedade causadas pelo pecado e pela crise existencial, obviamente. Com isso eu quero dizer para você que quando se aborda a questão dos pets na nossa sociedade pós-moderna, né, que supervaloriza-os, além de nós ensinarmos as pessoas que os pets não estão no mesmo nível que um ser humano, por ser a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos também entender que esta questão da supervalorização de um pet ela é muito mais profunda, né? Abordar o apego exagerado aos pets, sem considerar que muitas pessoas têm as suas carências afetivas e que muitas pessoas realmente precisam de certos de animais de estimação para poderem reagir diante de certos problemas emocionais, é contraproducente, né, nós abordarmos o assunto e não considerarmos que há pessoas, né, com problemas de ordem emocional, carência afetiva tão profunda, né, que ela precisa de um apoio psicológico, ela não precisa de crítica, ela precisa de ajuda. Então, antes de nós criticarmos alguém porque supervaloriza um pet, nós temos que entender que esta pessoa está precisando de ajuda. Ela tem uma carência afetiva, ela tem o seu histórico de vida, os seus traumas que a fazem ser assim. Então criticar é contraproducente. Tem que ensinar sim a forma correta de relacionar-se com os animais e ao mesmo tempo ensinar a pessoa a preencher o seu tanque emocional de forma saudável, através da contemplação a Cristo, através de uma psicoterapia, né, e tudo mais. Outro detalhe a pessoa que supervaloriza os animais, ela precisa de ajuda para entender que esse animalzinho, ele não pode receber a carga, né, e a responsabilidade de preencher o vazio existencial da pessoa. Então, mesmo sem querer, esta pessoa amável e sincera, ela pode estar colocando sobre o seu pet uma carga que ele não pode suportar. Então, busque ajuda psicoterápica, né, para encher o seu tanque emocional, trabalhar suas carências afetivas e, quem sabe, trabalhar também as suas memórias traumáticas. Ao fazer isso, você não vai deixar de amar o seu pet. Apenas você vai amá-lo de maneira mais saudável.
sem aqueles sintomas incômodos, como por exemplo, aquele sentimento de que você sempre está devendo amor a alguém. Então a psicoterapia vai ajudar você em relação a isso. E por isso eu creio que psicólogos cristãos que escrevem em blogs, que participam de programas de TV, que escrevem em revistas como a excelente revista Adventista, eu creio que esses psicólogos precisam entrar mais a fundo nessa questão. Sem discutir o certo ou o errado em relação ao tamanho do cuidado que se deve ou não dar a um pet. Por quê? Porque a raiz do problema pode estar na carência afetiva, na criança interna ferida de cada pessoa. Né? Então a pessoa, se ela não se sentiu plenamente amada, ela pode buscar este amor e se agarrar de todas as formas a um animalzinho. Então percebe, o buraco, como diz o ditado, é mais embaixo. Então você precisa ter empatia, colocar-se no lugar da pessoa, compreendê-la, ensiná-la e mostrar para ela que existe um caminho para a ajuda. E aí eu finalizo este vídeo dizendo uma outra coisa que faz parte da realidade. É natural um ser humano amar mais animais bondosos do que seres humanos malignos. Né? É fora da casinha, né, eu dizer assim, bom, já que eu devo valorizar mais o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, do que animais, ao ponto de eu não supervalorizá-los e não colocá-los num nível em que eles não estão, né? Eu não posso exigir de uma pessoa que ela sinta o mesmo amor que ela sente por seu animalzinho bondoso. Eu não posso pedir que ela sinta o mesmo amor por um bandido. Isso não tem lógica, né? Existe uma frase que em parte ela está certa, né? Ela está errada em parte porque ser humano tem que conviver com ser humano. Se você convive só com animais e não com seres humanos, você não vai aprender a se relacionar, não vai aprender a ter paciência, a tolerar, a perdoar. Então você tem que se relacionar com seres humanos, ok? Mas, em parte, tem um ditado que está correto, né? Que ele diz assim: quanto mais convivo com seres humanos, mais gosto do meu cachorro. Há pessoas muito tóxicas e que, sem dúvidas, nem de perto pode nos beneficiar com a presença delas. Né? Da mesma forma que o faz um animalzinho dócil. Né? Negar isso é ser simplista e é fugir da realidade. O melhor a se fazer em relação a pessoas tóxicas não é odiá-las, óbvio. Nós devemos amar até os nossos inimigos, como diz Jesus em Mateus 5, 43 a 48. Mas nós precisamos manter uma distância saudável de pessoas tóxicas. O Salmo 1 a 3 nos sugere isso. E além disso, devemos orar por estas pessoas, como diz Mateus 5, 44. É necessário um afastamento saudável desse tipo de pessoa para que você não seja intoxicado por ela e venha a adoecer emocionalmente, tá? Então, é óbvio que mesmo devendo nos relacionarmos com seres humanos, e mesmo o ser humano sendo a imagem e semelhança de Deus, eu não posso exigir que uma pessoa goste menos de um animalzinho bondoso e carinhoso, né, em relação a um bandido, por exemplo. É óbvio que é muito mais fácil gostar de um animalzinho lindinho, bonitinho, amigável, amável, do que gostar de um ser humano maligno que só quer destruir as pessoas. Né? Veja, por causa do tempo, eu não vou contar para você a história do meu felino, o Mingau, mas eu quero que você leia essa história. O Mingau é um dos 3 gatinhos que eu tenho. E este animalzinho tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família, assim como os outros animaizinhos. Nós temos o Mingau, a Lili
que era a esposa dele, né? Agora eles estão castrados, e temos a Simba, que é a filhotinha que nasceu deles. Eu assim presenciei coisas incríveis, né? Na forma como ele tratava a filhinha dele desde pequenina. Nossa, como eu aprendi. Mas uma das coisas que o Mingau me ensinou, quando ele ficou doente e eu quase o perdi, uma das coisas que ele me ensinou é a ser menos egoísta. Se você quiser conhecer essa história, acesse o meu artigo que eu escrevi e que foi a base deste vídeo. O meu artigo está no meu blog e eu vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo. Nele eu até abordo com mais detalhes o comentário feito pelo nosso sincero irmão na revista Adventista. Ok? Então era isso. Espero ter ajudado a você a refletir um pouco mais nesse assunto e convido a você a ir aqui na descrição do vídeo e a acessar o link do meu artigo onde eu detalho mais o assunto e onde no final eu conto de que maneira o meu felino, o Mingau, me ensinou a ser menos egoísta. Que Deus guarde a você, um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Tudo bem com você? Eu sou Leandro Quadros e estou preparando a Semana Adolescência Positiva. Por que você deve de assistir essa semana? Você sabe que nas redes sociais se falou muito alguém infiltrar-se nas igrejas, especialmente nas escolas dominicais, para ensinar aos nossos filhos ideologias contrárias à palavra de Deus. Pois eu vou ensinar você a blindar-se contra isso. Você vai aprender como que você pode blindar o seu filho a partir da sua casa e também na igreja, para que o seu filho aprenda a seguir o cristianismo bíblico e não um cristianismo ideológico. Então, veja aqui abaixo as datas da nossa semana de adolescência positiva. Inscreva-se, vai ser uma grande oportunidade de você aprender algo mais para a educação dos seus filhos e preparo deles para a vida eterna.